Olá, meus amigos. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo. Hoje é dia 1º de junho de 2025. Agora são 21 horas e 41 minutos. Chegamos praticamente na metade do ano e eu agradeço a todos vocês por estarem aqui e espero que todos estejam bem, com saúde. Hoje eu vou trazer para você mais um conteúdo importante que tem como objetivo abrir os olhos das pessoas a respeito do maior estelionato religioso que acontece no Brasil. O Brasil, nesses últimos anos, se tornou palco de muitas farsas, muitos falsos pastores, muitos enganos religiosos. As pessoas estão desesperadas, buscando auxílio, buscando ajuda, uma palavra amiga, uma palavra de conforto, mas o que tem acontecido é o cumprimento daquilo que está escrito na própria Bíblia, que nos últimos tempos as pessoas seriam enganadas por falsos pastores. Isso é bíblico, isso. Se multiplicariam demais o número de mercenários e aqueles que querem levar as pessoas ao engano para enriquecimento deles. E é por essa razão que o meu canal existe. O meu nome é Davi Vieira, seja muito bem-vindo. Eu sou um jornalista independente, ex-pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu estive como pastor durante 5 anos da Igreja Universal. 2 anos e meio auxiliando e os outros 2 anos e meio tentando pregar o Evangelho. Dentro da Igreja Universal é impossível, porque lá dentro existe um sistema de meritocracia. Quanto mais o pastor arrecada, mais ele cresce. E a live de hoje eu vou falar, mais uma vez, eu já fiz mais de 1000 vídeos no meu canal. Você vai acompanhar dezenas de entrevistas, dezenas de conteúdos voltados para mostrar para as pessoas a realidade do que acontece de verdade nos bastidores da Universal. E a Fogueira Santa de Israel, ela é um divisor de águas na instituição. É a principal campanha de arrecadação de dinheiro do Bispo Macedo. E eu vou provar para você, eu venho provando para as pessoas, eu não posso desistir dessa missão. Eu não posso parar, porque eu sei que tem muita gente inocente, tem muita gente de bom coração que está ali e está sendo induzida ao erro. Então eu não posso desistir. Eu não posso parar por aqui. Eu conto muito com o seu compartilhamento, com a sua inscrição. Eu quero convidar você que está me assistindo pela primeira vez a se inscrever no canal. Ative o sininho das notificações para que o YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Também quero convidar as pessoas que estão me assistindo agora a deixar o seu like. Deixa o like para que o próprio YouTube veja que você está gostando do conteúdo. Eu digo para você, nesses anos que a gente está aqui, são mais de 20 milhões de visualizações. São 5 anos que eu tenho esse canal, aproximadamente. É um milagre meu canal não ter saído do ar. É um verdadeiro milagre. Eu não sei como eu consegui chegar até aqui sem recursos, de maneira muito simples, de dentro da minha casa, falando contra a hipocrisia de um império poderoso que tem um homem maligno. Pode mandar para ele que eu estou falando isso dele. Pode falar. Tem que ser um homem maligno. Ele é um homem maligno. Maligno. Um homem do mal, que planeja coisas malignas. Um homem que fraudou os próprios diplomas. Um homem que é mitomaníaco, mente compulsivamente, enriqueceu loucamente, deturpando, modificando o que está escrito na Bíblia. E eu não tenho vergonha nem medo dele. Não tenho vergonha dele. Não tenho medo nenhum dos processos da Igreja Universal. Estou pouco me lixando para isso. Estou pouco me lixando. Se um dia eu tiver de me apresentar diante de um juiz, não mudo nada que eu falei. Se eu tiver de ser preso, que seja. Serei preso em nome do Senhor. Serei preso em nome da verdade, não é em nome de um estelionato. Como ele foi preso porque foi lá acusado de charlatanismo. Então, o nosso trabalho é uma missão. E eu conto com você. Eu conto que você nos ajude compartilhando.
Existem diversas ferramentas que você pode se tornar um apoiador do trabalho do Davi. Seja um membro do canal. Ser membro do canal a partir de R$ 6,99, você me ajuda a ter recursos para a gente estar expandindo esse trabalho. Expandindo. É muito difícil trazer uma pessoa para ser entrevistada no meu canal. Muita gente tem medo do Macedo. A lavagem cerebral é extremamente profunda. Tem gente que sai de lá traumatizada. Fora aqueles que tiraram a própria vida porque foram vítimas dessa fogueira santa. E é importante que as pessoas entendam isso. Talvez a pessoa não consiga participar. Davi, eu não posso colocar o meu rosto porque eu tenho um processo da justiça. Eu tenho familiares que estão na Igreja Universal ainda, que são vítimas dessa lavagem cerebral. Mas eu posso apoiar o seu trabalho nos bastidores. Tá aqui, ó. Tem um QR Code. Você que é do Brasil e fora do Brasil, aponte o seu telefone celular aqui para o QR Code, que está aparecendo aqui, ó. Aponte o seu telefone celular para cá. E aí você pode, de qualquer local do mundo, ajudar o trabalho que nós temos feito aqui. Que é um trabalho extremamente sério. Aqui não tem difamação. Eu quero mandar um recado para a corja maldita que segue o Edir Macedo, que impulsiona todo tipo de fake news. Eu quero dizer para vocês, a corja maligna de um maligno, que aqui não tem fake news. Aqui não tem fake news. Aqui não tem invenções. Aqui não tem uma pessoa com ódio querendo destruir a Igreja Universal. Isso não existe. Eu tenho ódio sumário da hipocrisia religiosa. Eu odeio os nicolaítas do século XXI. Essa turma que faz esse trabalho nojento e porco. Nojento e porco. E aqueles que defendem a Igreja Universal ou defendem o Edir Macedo estão tão loucos quanto ele. Porque a Fogueira Santa ela tem um único objetivo: acabar de vez e destruir a vida dos membros. E eu vou explicar com detalhes para vocês o que vai acontecer esse mês de junho. Eles querem concentrar o maior número possível de pessoas para que elas possam ser enganadas. Tá certo? Obrigado, pessoal que me acompanha aqui ao vivo. Desculpa que eu não estou um pouco... Estou me recuperando de uma gripe forte que eu peguei. Mas graças a Deus estou bem melhor. Bem melhor, só um pouco de tosse que às vezes dá, mas é normal por conta do tempo que está mudando, né? Está entrando na melhor época do ano, na minha opinião, que é a época fria. Graças a Deus. Eu moro no Rio de Janeiro, cidade quente, né? Cidade que geralmente o carioca gosta de uma temperatura mais quente, mas eu não gosto de calor, eu gosto de tempo frio. Eu nasci na cidade errada. Então, sejam todos bem-vindos, que Deus continue te dando força e paz. Obrigado aí ao pessoal, meus queridos amigos, membros do canal, todos que estão comentando aqui, compartilhando. Só tenho a agradecer a vocês por tudo. E eu estou por dentro de todas as informações que eu estou recebendo, gente. Tem muita coisa sendo noticiada que eu estou recebendo ao mesmo tempo. O pastor Wilson. Boa noite, a paz, irmão Davi. Sobre o tema, eu e minha esposa, infelizmente, também vivemos no passado esse momento. Vendemos tudo de dentro de nossa casa, inspirado por um testemunho. Eu imagino, pastor Wilson. Muita gente fez exatamente isso. Eu também já fiz. Vale lembrar que a minha família conhece a Igreja Universal há mais de 40 anos. O meu pai foi obreiro antes de eu nascer. Imagine quantas fogueiras santas a minha família fez. E minha família nunca saiu do aluguel. Meu pai nunca saiu do aluguel. Ficou mais de 25 anos no aluguel. Quantos são os obreiros que estão até hoje com a vida miserável? Desculpa a palavra, me perdoe a expressão forte, mas é a verdade nua e crua. A verdade do jeito que ela é produzida. As pessoas são iludidas. A minha família conhece a Universal antes de eu nascer. Eu tenho 40 anos. Então, antes de nascer, meu pai já fazia Fogueira Santa. Já existiam Fogueiras Santas. A Fogueira Santa que é uma campanha de arrecadação, uma campanha de sacrifício financeiro que induz a pessoa a fazer uma loucura. Por isso que recentemente agora o Macedo fez uma convocação para chamar os revoltados, quem é revoltado, que é isso que eles gostam. Eles gostam de mexer no psicológico da pessoa para ela fazer uma loucura. Exatamente isso. Então eu entendo, meu irmão, e agradeço a todos vocês aqui, os outros amigos, muita gente comentando.
Só tenho a agradecer Carlos Benítez do Uruguai, os amigos de Portugal, os amigos da Suíça, quem está acompanhando de fora do país também. Muito obrigado por tudo aí, pelo carinho de vocês, que Deus os abençoe. Valeu mesmo. Tem muita gente comentando aqui, ó. Hoje eles entregaram a carta e pela pregação tem que se preparar para a fogueira santa, que vem forte. Mas eu vou acabar com os planos do Macedo hoje. Eu vou jogar um balde de água fria nessa fogueira santa dele. Hoje esse plano maligno dele será revelado. A gente vai acabar com o plano dele. Jennifer colocou um comentário interessante, ó. Sou obreira e não sei como sair disto. Quando vou falar com o pastor, ele sempre com pressão psicológica. Hoje não coloquei uniforme, não aguento mais, me sinto cúmplice. Minha irmã, eu vou dar um conselho para você. Tenha paz no seu coração. Tenha paz. Isso aí não é o evangelho. Eu entendo você porque eu também fui obreiro. A minha família toda foi obreira. Eu entendo você, mas quem está em Cristo tem liberdade. A Universal, na Universal o obreiro é explorado, o obreiro sofre. O obreiro não tem valor nenhum, só serve para trabalhar. E o obreiro é o primeiro a ser cobrado a fazer o sacrifício perfeito. Olha como que eles deturpam a mensagem do evangelho. Jesus foi o único, ele é o único perfeito que apresentou a sua própria vida em sacrifício na cruz. Mas para o Edir Macedo, você tem que apresentar um sacrifício. E tem que ser perfeito ainda, como se você fosse perfeito. Então, minha irmã, eu entendo a pressão, ela é muito grande, mas a Universal não é o reino de Deus. Antes da Universal, havia-se o Senhor Jesus. O Evangelho sempre existiu. A Universal é uma instituição. Então, o conselho que eu dou a você, minha irmã, tenha coragem, o uniforme é seu, inclusive foi você que pagou por ele, você não tem que devolver uniforme nenhum, você não tem que dar satisfação a pastor e bispo nenhum, e se falar alguma coisa, bota o meu nome no jogo. Bota o meu nome, pode falar que eu falei para falar. Eu falo na autoridade não de um jornalista aqui, eu falo na autoridade de um pregador da verdade. Então pode falar que você ouviu a verdade, que você está ouvindo a verdade. Questione o pastor sobre a meta de campanha da Fogueira Santa. Questione o bispo sobre tudo que colocamos aqui. E você vai ver quem eles são de verdade. Porque quando eu, Jennifer, virei para o meu tio que é bispo da Igreja Universal, depois que eu fui para casa, falei, não quero mais ser mercenário. Ou melhor, eu não quero ser um mercenário, porque eu não era mercenário. Eu queria ser um pastor, um pregador. Mas quando eu entendi que dentro da Igreja Universal você tem que bater meta, e o senhor Sérgio Braga, ex-bispo da Universal, que deu aquela declaração ridícula, eu estou recebendo mensagem de todos os lugares, pessoas falando, Davi, o Sérgio Braga falou um monte de cagada. Desculpa, pessoal, me perdoe falar desse jeito, com todo respeito. Saiu da Universal depois de 37 anos e agora está defendendo a Igreja Universal. Eu quero ver, Sérgio, eu quero ver o momento em que você sabe que você vai ser usado como exemplo negativo. Não interessa se você saiu cheio de amores pelo Bispo Macedo, ele não está nem aí para você. Está pouco se lixando para você e para sua esposa. Está pouco se lixando para você. O que você aprendeu, você acha que é o evangelho. Pobre coitado. Mal sabe que você não sabe de nada. Você não sabe de nada. Você não entende o que é realidade. Aqui fora você vai entender a realidade. Rapidinho, daqui a pouquinho você vai entender a realidade. Então, minha irmã, tenha coragem. Tenha coragem, diga não para a hipocrisia religiosa. Diga não. Você tem que dizer, eu não aceito essa opressão. Chega lá, ou nem precisa ir. Você não deve nada para ninguém, você deve para Cristo. Nós devemos a nossa vida ao Senhor, não à Igreja Universal. Eles colocaram a Universal como uma mãe espiritual que você é devoto, que você tem que ser grato a ela. Não aceite isso. Não aceite isso. Tenha paz. Tenha paz. Deus está com você. Tenha força. Tá bom? E eu vou orar por você, vou desejar o melhor para você. E quantos outros obreiros estão sendo oprimidos agora? Quantos outros obreiros querem se jogar do prédio? Estão querendo tirar a própria vida? Quantos obreiros estão na miséria, doentes?
até com depressão, com a família toda arrasada. Quantos estão lá de uniforme, cantando, mas nos bastidores estão oprimidos? Quantos? Quantos estão assim? Obrigado, minha irmã Áurea Castelano, sempre compartilhando lá no Facebook dela, faz um trabalho maravilhoso compartilhando meus conteúdos lá. É uma guerreira também, no bom sentido, de levar a verdade para quem deseja. Uma grande irmã nossa aí, uma grande apoiadora do trabalho que a gente faz também. Deus abençoe você também, minha irmã. Deus te abençoe. Tenha força, não tenha medo deles, não. O Bispo Macedo e os seus lacaios são igual cachorro que você bate o pé e sai correndo. Tenha medo deles, não. São fracos. Todos eles são fracos. São covardes. Eles não têm coragem de nada. São fracos. O Deus deles, o Deus do altar, é um Deus derrotado. O Deus da Igreja Universal é um Deus derrotado, porque ele não existe. É um Deus pagão. É um Deus em homenagem a Moloque. Moloque é o Deus que eliminava crianças no passado. É o mesmo Deus, porque o Macedo fala que a mãe tem que matar a criança no ventre. Então esse é o Deus do Edir Macedo, o Deus da morte de criança. Não é à toa que ele não gosta de criança e manda pastor fazer vasectomia. Então, eu vou jogar uma água bem gelada dentro dessa fogueira santa. Deus abençoe, Lucimar. Um abraço. Hoje eu vou jogar água gelada na fogueira santa dele. Vou jogar uma água gelada. Rafael Peixoto, nosso irmão aí, amigo, valeu. Todos vocês aí, tá? Um abraço. Vocês são demais. Um abraço para vocês aí. Não tenha medo dele, não. Você tem que peitar o Macedo de cara. Você tem que ter coragem para falar na cara dele o que ele merece ouvir. Você que está sendo oprimido, você tem que chegar pro bispo, parar com esse negócio de bispo é ser senhor. Ele não é senhor coisíssima nenhuma. Esse sistema de hierarquia, não existe hierarquia no reino de Deus. Eles querem ser chamados de senhores. Os bispos da Igreja Universal gostam de ser chamados de senhores, mas para mim são corja, são escória. Escória do evangelho, escória do que temos hoje aí. Escória da escória. A escória da escória é essa turma aí que explora as pessoas de maneira inconsequente. Não pode falar para eles que eu estou falando. Eu estou falando, pode falar. Não tem esse negócio, não. São 7 anos falando na cara dessa corja aí o que eles são. Jeane colocou um comentário aqui, pediu, por favor, para ler. Deixa eu ver se eu leio aqui, Jeane. Deixa eu encontrar aqui, peraí. Que é muito comentário, vai aparecer aqui, calma aí. Tá indo devagar. Marise Barbosa. Obrigado. A verdade sempre prevalece, não tem jeito não. As pessoas, elas querem esconder, mas não tem jeito, a verdade vai prevalecer. Muita gente doente dentro da Igreja Universal. Vai na tua igreja, você que é membro, procura os ricos, procura os milionários que o Macedo prometeu que seriam. Procura lá, eu vou ler o e-mail aqui, mas eu quero colocar uns videozinhos aqui. Eu quero botar uns videozinhos aqui. Quero mexer com você que é da Igreja Universal. Porque agora a campanha vai ser para você pagar para receber o Espírito Santo. O Renato Cardoso está planejando a campanha do juiz injusto. Está chamando Deus de injusto. É isso mesmo. É isso mesmo. Está dizendo que é injusto a pessoa não receber o Espírito Santo e você tem que pagar para isso. Olha aqui, ó. Vamos assistir aqui esse conteúdo. Você que está me assistindo agora, não seja você da Igreja Universal ou não, pode compartilhar com esse maligno aí, que eu tô chamando ele de maligno. Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Jesus chamou os fariseus, os hipócritas, de filhos do diabo. Eu vou dar um título mais bonito para eles. Vocês são malignos. São malignos. É coisa mais bonita para chamar vocês. Vocês merecem chamar de coisa pior, mas eu vou chamar vocês de malignos. Você, o Renato, o Clodomir, toda essa corja aí. Toda essa corja. Ouve aqui, ó. Ouve. Até os... Deus não criou esse trabalho de fogueira santa para ricos, não. Você sabia disso? Você sabia disso? Porque o rico não participa da fogueira santa. Ele tem dinheiro. Por que ele vai participar? Só quando ele realmente está no sufoco. Mas eu duvido muito que um
riqueza dele e colocar no altar. Duvido. Porque o coração do rico está no dinheiro. O dinheiro tem sido o Deus dos ricos. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para as pessoas mais simples. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Deus criou a fogueira santa para os pobres. O que você acha desse comentário dele? Luciano de Florianópolis. Os obreiros estão doidos atrás daqueles que saíram, para voltar agora em junho. Querem até o número do celular dos parentes. Pois é. Deus criou a fogueira santa para os pobres. Vamos ver outro vídeo do Macedo aqui? Presta atenção no vídeo desse homem aqui. Tem uma coisa que você precisa saber. Não há libertação. Não há libertação. Não há bênção de Deus em toda a sua plenitude sem que haja o fator sacrifício. Não há bênção sem sacrifício. Se você quer ser uma pessoa verdadeiramente abençoada, é o sacrifício. Você tem que sacrificar. Se você não quiser sacrificar, não tem problema. Você não vai ser amaldiçoado. Nós não vamos amaldiçoar ninguém. Mas você não vai alcançar aquilo que nós vamos determinar. É o sacrifício. Então, assim, você vê que não tem nem o que falar, né? Deus não vai abençoar se você não fizer sacrifício. Você não vai alcançar o que a gente vai determinar. Você tem que estar consciente disso. Eu vou ter que sacrificar. Eu tenho que sacrificar toda a minha vida. É tudo de mim pelo tudo de Deus. É tudo a sua vida, é tudo por tudo. Jesus disse isso. Quem ama mais... Jesus não disse nada disso. Esse herege maligno tá botando palavras que não existem na Bíblia. Jesus não falou nada de tudo por tudo. Se você é uma pessoa que minimamente lê a Bíblia, você vai ver que quem disse isso foi Satanás. Livro de Jó, capítulo 2. Satanás disse para o Senhor: se o Senhor tocar em Jó, pele por pele, tudo por tudo, tudo que o homem tem, ele dará pela sua vida. Quem falou tudo por tudo foi Satanás, não foi nada de Jesus. Ele fala isso, tudo por tudo, é uma barganha. Quer que as pessoas façam barganha com Deus. Pegue o seu salário, fique sem nada. Chega no final do ano, você não tem nada para comer. Você não tem ceia de Natal. Junho agora, que é as férias das crianças, período de férias, esse maligno fala exatamente isso. Enquanto tem a maioria dos obreiros na miséria. A maioria dos obreiros passando necessidade. Eu desafio publicamente esse maligno a me contradizer. Não tem medo de ninguém não, meu cara. Advogado, o raio que o parta. Tô nem aí. Aqui não tem fake news. Eu estou combatendo, biblicamente, o maior estelionato religioso do mundo. Uma campanha herege, onde já se viu Jesus orientar a pessoa a pegar tudo que ela tem para fazer sacrifício, e fala que Jesus que falou isso. E tem gente que aplaude um cara desse ainda. Ama mais seu pai, sua mãe do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho, sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, tampouco é digno de mim. Então é tudo. Você tem que colocar tudo abaixo do primeiro lugar, que é Jesus. Do contrário, você vai continuar com essa vida desgraçada, ou mesquinha, essa vida sem valor. Você entendeu? Então, na cabeça doentia desse maligno, uma pessoa vai deixar de ter uma vida miserável se pegar tudo que tem e fizer barganha com Deus, oferecer para Deus na Igreja Universal. E eu pergunto para você que é membro da Universal, você já está rico igual a ele? Porque ele tem banco. Você já está rico igual a ele? Ele tentou vender o banco aí e o empresário lá não quis comprar. Ele comprou com o dinheiro do sacrifício que você colocou na Igreja Universal a TV Record, que está no nome dele.
Ele comprou um apartamento lá em Miami no valor de 9 milhões de dólares, que agora ele está vendendo por 15 milhões de dólares, não é de reais, que deve dar mais de 70 milhões de reais. Eu pergunto para você, eles querem fazer a campanha da Fogueira Santa da Justiça. Você acha justo isso? Você vai continuar seguindo uma porcaria dessa? Você vai continuar permitindo que esse mal entre na sua casa, esse anticristo governe a sua vida? Quando a Bíblia fala o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, é o altar. É o altar. E se você não está no altar, Tem nada a ver. você vai estar sujeito ao que acontece aí fora. Então, esse dia 11 vai ser para profetizar para aquelas pessoas que dizem ou tudo ou nada. Eu cansei de ser eu. Eu cansei de ser o mesmo. Eu cansei. Eu quero uma vida nova. Eu quero começar tudo do zero. Não importa quem você é, quem você fez, não importa nada. Mas você vai ter que sacrificar. Você vai ter que sacrificar. E quando eu me refiro vida no altar, não quer dizer que você vai ser pastor, não. Não quer dizer que você vai ter que ficar aqui, fazer uma tendinha e morar aqui, não. Não é isso, não. Vida no altar é a sua vida em obediência à palavra de Deus. Sua vida regrada pela palavra do Altíssimo. Sua vida disciplinada pela palavra do Altíssimo. Sua vida dentro da palavra. A sua vida disciplinada de acordo com o que ele quer. Ele quer que você se torne um doador compulsivo. Ele quer que você fique maluco, um fanático. Eu sou universal. Bata no peito. Tá ligado, bispo? Pede para vender, até minha mãe que eu vendo. Faz igual o casamento de um rapaz que teve... Eu sinceramente, eu quero entender até onde vai essa doença, esse câncer que o Macedo espalha, quando uma mulher, uma mãe de família, obreira, vira pro marido com 2 filhos e fala assim: eu quero vender essa casa aqui. A casa deles, casa própria. Eu quero vender essa casa aqui e morar de aluguel. O marido me liga: Davi, como que eu vou tolerar uma coisa dessas? Nós compramos essa casa com muito sacrifício e a minha mulher quer vender a casa para a gente morar de aluguel porque ela recebeu, segundo ela, uma voz de Deus na Igreja Universal que é para ela dar o seu tudo por tudo. Eu pergunto para você, tem casamento que aguenta isso? Tem casamento que aguenta isso? Você não faz ideia da quantidade de pessoas que eu atendo desesperadas nesses 7 anos. Eu estava na frente da lagoa de Araruama. Eu nunca mais vou esquecer, tem situações que eu não esqueço. Uma senhora falando comigo por telefone, que a mãe dela, uma outra senhorinha mais idosa ainda, que ela morava com a mãe, ela participou dessa fogueira santa, foi coagida para pegar o único dinheiro que tinha, não lembro se era 40 mil, não lembro, pegou e deu, ficou sem nada, a mulher morreu, partiu, e a filha foi totalmente abandonada pela igreja. Lógico, já deu o que queria, já deu o que tinha que dar, foi abandonada pela igreja. Aí sabe qual era o pensamento dela? Sabe qual era o pensamento dela, que ela falou para mim? Tirar a vida dela. Minha mãe foi, eu não recebo apoio na igreja, então só me resta uma coisa: tirar a minha vida. Às vezes as pessoas não têm noção da gravidade, da seriedade do trabalho que a gente faz aqui. Não tem noção. Vai eu lá falar para ela: minha irmã, não faça isso. Não faça isso. Ah, mas eu ouvi lá um pregador falar: não faça tal coisa. Não faça isso. Eu tive que pedir a Deus: Senhor, me dá sabedoria para levar essa senhora a ter ânimo para viver novamente, mesmo depois de ter sido enganada. É difícil. Ter visto a mãe perder a vida. Quantas pessoas estão assim, desse jeito? Tem gente que a verdade é tão poderosa, ela não quer admitir
que está errada. Ela não quer admitir. Se ela admitir que ela está seguindo o falso evangelho, ela entra em parafuso. Ela entra em parafuso. Então, só para concluir aqui, vamos concluir aqui o que esse maníaco, o que esse maligno está falando. Então, se você tem a sua vida pautada na palavra de Deus, você não vai correr o risco que os outros correm aí fora. Então, se você quiser, você tem que sacrificar. Eu sou tudo. É tudo por tudo. É o que nós fazemos. O meu segredo é esse. O meu segredo é esse. Por que nós passamos tantos desafios, enfrentamos o inferno e estamos aqui? Sabe por quê? Porque nós estamos no sacrifício. Nós morremos para o mundo. Se você está morto para o mundo, o que o mundo pode fazer com você? Morreu para o mundo, nada se sem vergonha. É questão de inteligência. Se a sua vida foi completamente entregue, o que o mundo pode fazer com você? Amém? Entenderam? Sim ou não? É sacrifício. É sacrifício. Nossa vida está aqui. Altar de Deus. Amém? Então, dia 11, o dia... Sacrifício. Vamos ver uma outra pérola dele aqui. Normalmente, quando uma pessoa vai na igreja, e você que está aqui pela primeira vez, talvez esteja até estranhando, porque quando você vai numa igreja, há um comportamento todo, um ritual comportamental em que as pessoas reverenciam aquele momento, aquele ambiente. Mas eu não creio que Deus tenha nos chamado, e Ele não nos chamou para estar aqui simplesmente para chegar e, ó Deus, aleluia, graças a Deus. Eu não creio nisso. Eu não creio. Eu creio que Deus não nos chamou para sermos mais para somarmos ao que já tem por aí. Eu não creio. Eu creio que Deus nos chamou para libertar o cativo, para fazer notória as suas obras no meio dos sofridos. Eu creio que Deus nos chamou para que nós, e nos deu o Espírito Santo, para que nós fôssemos revoltados contra toda forma de injustiça. Jesus disse, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Então Deus deu o Espírito Santo para você ficar revoltado com a injustiça. O povo da Igreja Universal tem que conviver com a injustiça. O povo da Universal tem que aceitar você gozar na cara deles um patrimônio bilionário e eles ficarem quietinhos. Então essa fé é o que faz a diferença diante de Deus. Essa fé agressiva, que não tem nenhuma compostura, que não tem nenhuma ética, essa fé bruta, é que faz da pessoa vitoriosa. É o que vai fazer de você vitorioso. Cadê os vitoriosos da Igreja Universal? Eu quero que me apresentem os milionários da Igreja Universal. Onde estão os milionários do Templo de Salomão? Eu queria 50 milionários no Templo de Salomão, que tem lugar para 10 mil pessoas. Existem 50 milionários no Templo de Salomão? Não existem. Não existem. Isso aqui é a fé burra. Isso é fé burra. Se você não manifestar essa fé agressiva, você vai ser mais um rei igual os outros religiosos, que se acomodam diante das situações, que ficam esperando em Deus, esperando. A vida passa, os dias vão passando rapidamente, os anos, e a pessoa vai envelhecendo, esperando que um dia Deus venha atender. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Vamos ver agora como, porque todas as vezes
Abraão não era revoltado não, sujeito. Deixa de ser burro. Abraão não era revoltado não, seu burro. Quer se comparar a Abraão? Quem você pensa que você é, cara? Quem você pensa que você é se comparando a Abraão? Você tá com 80 anos, Macedo. Macedo, não brinca, Macedo. Macedo, não brinca, Macedo. Veja o que a gente está fazendo aqui como uma última chance da tua vida medíocre. Senão, quando você menos esperar, ou num acidente de avião, você está brincando com Deus, Macedo. Deus, ele é tão misericordioso que ele dá tempo, porque eternidade é para sempre. Eternidade é para sempre. Você vê a pessoa gemendo, padecendo, e pessoa urrando na CTI, algumas até gritando que estão vendo coisas vindo pegar ela, e você está brincando, Macedo. Você está levando as pessoas a uma idolatria. E agora, na campanha deste mês de junho, esses malignos, ele e o genro dele, vão fazer uma campanha para pagar pelo Espírito Santo. Você está brincando, né, Marcelo? Você está pecando contra o Espírito de Deus. Você está pecando contra o Espírito de Deus. Não tem pecado maior do que o pecado contra o Espírito Santo. Levar a pessoa a pagar por um dom gratuito de Deus. Vamos ler o e-mail aí comigo. Olha aí, ó. Presta atenção, gente. Esse e-mail é lá dos bastidores da Universal. Olá, Davi. Que Deus o abençoe. Como havia enviado em um e-mail há cerca de um mês atrás, a Fogueira Santa será sobre o tema justiça. E vai começar no dia 15 de junho. E irão se basear no Evangelho de Lucas 18, a parábola do juiz iníquo. Quer dizer, vão tirar da parábola do juiz iníquo, vão deturpar o exemplo que Jesus deu, dizendo aqui, ó, o argumento-chave será esse. A maior injustiça que existe é a pessoa não ter o Espírito Santo. Olha só a heresia desse lugar. É uma seita, cara. A maior injustiça é a pessoa que não tem o Espírito Santo. Isso aí, cara, não tem nem cabimento falar uma coisa dessa. Quer dizer, ele botou aqui, ó, é isso que você leu, Davi. É isso mesmo que você leu. Ou seja, eles querem dizer que Deus é injusto. Afinal, quem batiza com o Espírito Santo é ele. E será a heresia que vai encabeçar a campanha falida do Macedo. A Fogueira Santa é uma campanha falida. Ninguém mais está colocando dinheiro no envelope. Ninguém mais. Então agora eles querem convencer os membros da Universal, como eles sempre fizeram, que o Espírito Santo é algo inacessível. Que o Espírito Santo, para você ter, você tem que fazer jejum de Daniel, que é a maior imbecilidade que existe, ficar sem ver informações. Você fica sem assistir televisão e fica os bispos vendo a fazenda. Vendo as nádegas, as bundas, desculpa, das modelos lá. Fica você sem ver televisão e eles ficam lá tomando goró, vendo o jogo do Flamengo. Me perdoe, me desculpa a minha palavra nada acadêmica e o meu termo, mas é minha indignação de como que eles alienam o povo. Agora querem fazer isso no texto que Jesus fala do juiz iníquo. Eu vou ler o texto para vocês aqui. Deixa eu falar o texto aqui que tá. Deixa eu abrir o texto aqui para você entender. Tem gente que não sabe, não conhece essa passagem. A Fogueira Santa da Igreja Universal vai ser em cima desse texto aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, gente. Esse texto aqui, ó. Lucas capítulo 18. Em cima disso aqui que o Macedo vai enganar as pessoas para pegar o dinheiro delas. Tá aqui, ó. Eu tô lendo na tradução eu acho que é corrigida, tá aqui. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Não tem nada a ver isso aqui com Fogueira Santa, gente. Não tem nada a ver isso aqui com Fogueira Santa, gente. Pelo amor de Deus. Tem que ser muito doente para botar Jesus para pegar o dinheiro das pessoas. Tem que ser muito doente. Eu me cansei de ficar medindo palavras com Macedo, me cansei. Está aqui, ó, está escrito, dizendo,
Havia uma cidade, Jesus está contando essa história. Havia uma cidade, numa cidade, um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também, naquela mesma cidade, uma certa viúva que ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito aos homens, todavia, como esta viúva me molesta, me importuna, hei de fazer-lhes justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o juiz, o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que Jesus está fazendo uma comparação de uma situação que não tem nada a ver com dar dinheiro, com fogueira santa. Depois eu até posso falar o contexto disso aqui, para quem não sabe, ou explicar isso aqui. Mas olha só, eles vão falar isso aqui, ó. Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam de dia e de noite? Embora pareça tardio em responder eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, isso aqui tem base num contexto muito mais profundo. Mas a loucura e a doença pelo dinheiro, a ganância pelo dinheiro, estão tão desesperados, esses caras, esses medíocres, esses estelionatários da fé, esses criminosos do altar, que eles não estão nem aí. Querem pegar um texto e vão falar assim, ó: você tem que dar o seu dinheiro para você receber isso aqui. E o povo, e muita gente, coitada, não tem conhecimento bíblico, aprendeu que se tiver dúvida, dúvida do diabo, a pessoa vai lá e acaba acreditando nesses caras. Depois eu posso dar para você a explicação correta desse texto. Mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Não tem nada a ver. Eles não têm moral e nem base para fazer isso. Não tem, cara. Não tem, cara. O próprio Macedo em áudio, que eu já coloquei, falou que campanha só faz do Antigo Testamento e agora está trazendo o Novo Testamento. Estão querendo misturar o Novo Testamento com as ideias doentias deles. E no e-mail está escrito assim, ó, para a gente complementar. Vamos ler o e-mail aqui, gente, por favor. Sábado agora vai começar o primeiro dos 7 sábados do Clamor dos Revoltados, como eu falei. Isso é por causa da saída do Guilherme Grando, ou Grando, né? Pois ele enchia o templo no jejum coletivo que ele fazia aos sábados. Isso é uma tentativa desesperada de tentar apagar e desassociar a imagem dele. Por isso estão apelando para todos os pastores fazerem esse clamor de gritos vazios. Estão pressionando os obreiros e pastores para que no sábado, dia 7 do 6, ele deve ter colocado aqui dia 7 de... Deixa eu ver se cai no sábado mesmo aqui, peraí. É isso mesmo. Sábado, dia 7 do 6, que ele colocou do 5 aqui, mas é do 6. Tragam o maior número de ex-pastores, ex-obreiros, ex-integrantes de grupo, ex-membros. Davi, o ex do qual o Macedo chamou de lixo, não irão voltar. Uns foram libertos pela graça e conhecem o verdadeiro evangelho, e outros, muitos foram feridos e explorados pelo sistema e não irão voltar mais. A maior tática do desespero deles será no domingo, dia 15 de junho. O Renato Cardoso está chamando de dia D. A pressão em cima dos pastores e dos grupos é para trazer nesse dia um público-alvo, que são as pessoas fragilizadas, como sempre, explorando os fragilizados, como sempre, explorando quem está fragilizado. Como o Macedo falou, que a fogueira santa Deus criou para o pobre. Não criou para ele, que é bilionário. Criou para o pobre. E está aqui. Devido a algumas situações que têm vindo, e sabemos que pessoas fragilizadas, devido ao desespero, são mais fáceis de serem induzidas e manipuladas. Segundo o Renato, as igrejas têm que estar cheias. Nem o templo está enchendo mais. O templo de Salomão está ficando às moscas. Isso eu estou sabendo há muito tempo já. Observação.
Eles querem as igrejas no dia 15/6 cheias, pois será o dia do início da campanha da Fogueira Santa. Essa é a tática maldita. Porém, graças a Deus, também está falida, pois as pessoas estão abrindo os olhos. Davi, não pare com as denúncias. Sabemos que elas não irão fazer o sistema mudar, mas elas estão fazendo as pessoas mudarem o posicionamento com o sistema religioso e assim libertando-as. Que Deus continue te abençoando e me protegendo. Esta é a carta que irão usar para trazer as pessoas no dia 15. Então, essa carta aí, que está aparecendo na sua tela, é a carta que a Universal vai usar para trazer ex-pastores, que o Macedo já chamou de lixo, ex-obreiro que ele chama de lixo, mas para dar volume na Fogueira Santa, vai que alguém pegue o envelope, né? Vai que alguém participa. Então é essa carta aí que eles vão distribuir. Essa carta aí, ó, vou até aumentar a tela aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho. Pera aí. Ó. Aí, ó. Pera aí. Ó. Olha aí, ó. Qual a sua sentença? Caramba. Qual a sua sentença? Pelo amor de Deus. Qual a sua sentença? Olha aí. Olha aí. Escreva abaixo a carta para Deus contando o problema que tem sido a sua sentença. A sentença dos obreiros é o bispo Edir Macedo. Eu pergunto para você que é membro da Igreja Universal. Qual é a sua sentença? A sentença de quem está aí dentro é continuar na miséria e doente. Essa carta eles vão apresentar. É essa carta aí. Essa carta aí. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Trazer uma pessoa no meu canal para ser entrevistada, você sabe que eu já trouxe muita gente, mas ultimamente tem sido muito, muito difícil. Porque tem gente que tem medo de falar. Eu já liguei para muitos teólogos, já falei com muitos teólogos, professores. Aí o cara fala, não, Davi, vamos gravar. Marca, desmarca, marca, desmarca, marca, desmarca. E tem uma hora que eu falo, não é para vir, então não é para vir. Quando uma pessoa se dispõe a falar o depoimento dela, a outra pessoa ela presta atenção. Ela fala, poxa, o que ela passou, eu passei também. Por isso eu quero convidar você que está me assistindo agora aqui. Davi, eu quero fazer uma gravação. Não tenha medo não, gente. Não tenha medo. Nós temos que continuar abrindo os olhos dessas pessoas. A Universal não vai acabar. A notícia, tem uma notícia ruim e uma notícia boa. A notícia boa é que um dia, graças a Deus, pelas mãos do próprio Deus, todos esses injustos, perversos, esses homens cruéis, maldosos, impiedosos, blasfemadores, serão punidos diretamente por Deus. Ele vai punir eles do jeito que eles merecem. Fica tranquilo. Fica tranquilo. O criminoso não é pior do que eles. Não é pior. Crime é crime, pecado é pecado. E, infelizmente, a gente tem que suportar isso. Porque enquanto houver homens gananciosos, sempre vai surgir uma birosca. Por isso que o Sérgio Braga, que se tiver o desejo de abrir um boteco, abrir uma igreja, Sérgio, para fazer o mesmo trabalho da Universal, você vai ter o mesmo destino que o Macedo vai ter. Você vai ter o mesmo destino de tormento eterno que o Macedo vai ter, o mesmo. Segundo a Bíblia, você terá o mesmo destino. Porque tem que ter muita sem vergonhice para o camarada que viveu dentro da Igreja Universal como pastor e sair e fazer a mesma coisa. O cara sabendo tudo o que aconteceu lá dentro. Sai e elogia o Macedo ainda. Mas lá nos bastidores você vai ser usado como péssimo exemplo. Vão rir da tua cara lá dentro. Vão rir da tua cara lá dentro. Então,
O nosso trabalho é para abrir os olhos dos inocentes, daqueles que estão ali, senhoras, senhores, pessoas que estão ali de coração sincero. Hoje, domingo, ficaram o dia todo lá. Foram para as comunidades, levaram folha universal para distribuir, para dar para os outros. Vamos lá, volta para Jesus, coitados. Compra uniforme, passa o dia todo na igreja limpando rosa, carimbando jornal, colando envelope, enchendo vidrinho com óleo do mercadinho, dizendo que é óleo de Israel. Por isso que precisamos abrir os olhos dessas pessoas. Eu quero contar com vocês, meus amigos. Nós precisamos seguir em frente. Precisamos continuar levando a verdade até as pessoas. A minha live vai ficar por aqui hoje. Eu pretendo começar esse mês de junho trazendo muitas novidades. E eu espero que Deus nos dê forças. Eu espero que Deus nos ajude. Eu digo para você que frequenta qualquer congregação, não é errado que você faça a sua doação. A Bíblia ensina, a Bíblia fala que a igreja de Cristo ajudava os apóstolos. É uma coisa comum você ajudar. Quando você tem um coração voluntário, você vai lá e ajuda. Quando você tem condições para isso, você vai lá e ajuda. Está na Bíblia, a igreja ajudava os apóstolos. Eles agradeciam, mas eles não se mostravam um peso para eles. O problema não está na doação. O problema está na manipulação, na coação, na maneira como eles fazem um trabalho a fim de que a pessoa fique sem nada. Não tem transparência. Não tem transparência. E é isso que nós combatemos, a falta de transparência. Tá certo? E por falar nisso, por falar em doações e ajuda, eu vou deixar agora aqui, para você que está fora do Brasil, e você que é aqui do país também, se você quiser saber como você pode ajudar o trabalho do nosso canal, eu vou deixar aqui 3 maneiras de você nos ajudar. Ou através do Pix, ou do PayPal, ou da plataforma Wiser. Você que está fora do Brasil. E a gente pretende, durante essa semana, continuar fazendo denúncias. Por isso, compartilhe, deixe o seu like. Eu tenho aí um projeto para trazer para vocês novidades esse mês. Mas tudo tem que estar debaixo da vontade de Deus. É Ele que manda. O Senhor que manda. É Ele que é soberano. Então, se estiver dentro da vontade de Deus, as coisas vão acontecer. Porque conforme o tempo vai passando, vai se estreitando cada vez mais, gente. Vai ficando pior cada vez mais. E o alerta é esse: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço, meus amigos. Eu vou continuar fazendo novos conteúdos. Assiste as demais entrevistas que eu fiz. Vai na playlist. Tira suas próprias conclusões e creia no seu coração que a verdade vem aí, tá bom? Muito obrigado aos amigos que estiveram comigo até agora. Olha, no final do mês de junho, eu vou fazer o sorteio para enviar para você a canequinha do canal aqui, ó. É uma canequinha que é uma lembrança que eu vou mandar para os membros do canal. Seja membro do canal, eu vou mandar uma canequinha para você de lembrança, tá bom? Deus abençoe vocês, um abraço, fique com Deus, uma ótima semana, creia que a verdade vem aí, tá bom, pessoal? Tchau, um abraço, boa semana para vocês, fique com Deus, tchau. Como apoiar o canal Davi Vieira? Neste vídeo rápido, você vai conhecer 3 formas simples de apoiar o canal Davi Vieira: Pix, PayPal e Wise. Todas são seguras, rápidas e feitas com apenas alguns toques. E para facilitar, é só escanear o QR Code na tela para escolher a melhor forma de contribuição. Primeira opção: Pix, para quem está no Brasil. A maneira mais fácil e direta é o Pix. Funciona em qualquer aplicativo bancário. Chave Pix: 21965296930. Passos: abra o aplicativo do seu banco. Toque em Pix. Digite 21965296930. Insira o valor que deseja contribuir. Confirme a transferência. É rápido, sem taxas e ajuda muito a manter este canal no ar. Segunda opção: PayPal, para quem está fora do Brasil ou prefere cartão. Passos para enviar pelo PayPal: abra o app. Faça login na sua conta. Clique em enviar. Digite o e-mail: falecondavivieira@gmail.com. Escolha o valor da contribuição. Confirme a transação. Terceira opção: Wise. Passos para enviar pelo Wise.
Acesse wise.com ou baixe o aplicativo. Clique em enviar dinheiro. Escolha o valor e a moeda. No destino, selecione Brasil. Escolha enviar para e-mail e insira falecondavivieira@gmail.com. Siga as instruções da plataforma e confirme a transferência. Muito obrigado por caminhar com a gente.